Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Vídeo extraordinário de hoje e para falar de um tema não tão bom, um tema um pouco ruim. Muita gente está com certeza acompanhando as notícias aí nas redes sociais. Ontem a internet só falava disso. A Ford anunciou a saída da marca do Brasil, desligando diretamente mais de 5 mil funcionários, e o que leva uma empresa a encerrar suas atividades. Tem muita coisa envolvida, a verdade realmente é essa. A estratégia da empresa, a Ford quer focar mais em veículos maiores, em picapes, e o país não tem mercado para isso. Com certeza a carga tributária no país inviabiliza muita coisa, tanto que as unidades que irão encerrar as atividades do país, elas serão montadas em uma outra estrutura, em uma outra região. Muito se especula nas redes sociais, né? Eu estava lendo uma reportagem do site da G1, exatamente falando dos comentários dos políticos nesse cenário. Desde governador da Bahia, governador de São Paulo, prefeito de Camaçari, muitos lamentando, deixa eu entrar aqui na reportagem, muitos lamentando a saída de uma montadora tão grande como essa do país. É a quinta maior montadora de veículos do país, estava há mais de um século aqui no país e decide tirar completamente suas atividades. Ela vai manter o centro tecnológico aqui na região de São Paulo, vai manter a pista de testes aqui na região de São Paulo também, mas a produção vai vir toda de fora. Então, com certeza, isso vai aumentar os custos dos carros que temos aqui no Brasil. O Ford Ka, a EcoSport, terão os custos muito elevados por conta disso. O mercado desses carros vai piorar muito. Então, é uma opinião minha, mas desculpa você que tem um Ford. Com certeza o mercado vai piorar, porque as peças terão um custo maior para reposição no mercado, ou seja, a peça vai vir de fora, vai pagar um tributo de importação, são fabricadas em uma outra moeda, então isso tudo vai aumentar o custo muito. Tem um custo de peça importado. Será que viabiliza esse carro aqui no país? Será que esses carros não vão sumir do país? É bem provável que isso aconteça. Mas o que eu queria falar, até voltando para o cenário político, de muitos políticos lamentando a saída aí da Ford do Brasil, e com certeza tem que lamentar, mas o papel do político não é lamentar, né? Por que os políticos não criam um cenário valorizando a abertura de empresas, diminuindo carga tributária para as empresas? É verdade que a Ford teve aí ao longo dos últimos 20 anos incentivos fiscais, mas não foi o suficiente, porque o Brasil é um país onde você ser empresário é quase que é um desafio diário, porque as responsabilidades, a carga tributária são tão altas que muitas vezes inviabilizam muitos negócios. Claro que a saída da Ford, a Ford não está fechando no mundo inteiro, então ela está saindo do país também por uma condição estratégica. Mas se o Brasil oferecesse um cenário político, um cenário econômico, um cenário tributário melhor, ele não tinha o porquê montar essa unidade num outro país. Os Ford Ka vão vir da Índia, as EcoSport vão vir do México. O que esses países têm de melhor que o Brasil? Então, era possível manter essa empresa no Brasil, como assim era possível também criar condições para várias empresas não terem sido fechadas ao longo de tantos anos. Vamos falar do cenário automotivo, vamos falar das marcas conhecidas, vamos falar de marcas como Gurgel. O que aconteceu com a Gurgel? A Gurgel entrou no cenário automotivo utilizando plataformas, muitas peças Volkswagen, tinha uma aceitação muito boa no mercado. Lá em 1900, na década de 60 ou 70, criou um carro movido a combustível vegetal. Mesmo assim, o cenário brasileiro fez com que sua produção fosse interrompida. Vamos falar também da Puma, que era uma outra que utilizava as linhas de montagem da Volkswagen, um carro esportivo nacional, criou alguns modelos, perpetuou por algum período, mas sumiu, encerrou as atividades. Na verdade, a Puma ainda existe até hoje, mas ela está numa condição que muito se especula sobre a sua volta para o mercado, mas muitos têm dúvida, porque será que realmente volta? Será que consegue voltar? Será que o cenário automotivo, será que o cenário empresarial, não automotivo, será que o cenário empresarial do Brasil oferece condições para você criar uma marca de carro? O mercado europeu está cheio de marcas pequenas de carro, o mercado americano também possui algumas marcas pequenas de carro. O mercado brasileiro não consegue perpetuar
com isso, exatamente por conta do alto custo que é se montar uma empresa no Brasil. Se você jogar no Google, você vai encontrar muitas informações. Mais de 50% das empresas fecham antes do segundo ano. Claro que existem problemas de estratégia financeira, claro que existem problemas de viabilidade da empresa. Eu vejo muitas empresas, pequenos comércios, abrindo e fechando o tempo todo. Então, claro que existe também uma falta de informação de quem está querendo montar essas empresas. Mas as empresas que duram mais que 2 anos, ou seja, passa por esse período inicial que muita gente não fez conta. Fez aquela continha de guardanapo e achou que aquilo ia ser a realidade da empresa. Então vamos falar das empresas que duram mais que 2 anos, que já tem uma saúde financeira criada ao longo do tempo, que já tem um percentual do mercado. Vamos falar da Tony Mac, uma empresa com 50 anos no cenário de reparação automotiva, que já passou por muitas dificuldades e continua passando até hoje, porque o cenário do empresariado no Brasil é muito negativo. Acabamos de passar por uma crise mundial, uma crise de saúde, uma crise financeira, uma crise econômica que abalou o mundo inteiro. Termina o ano de 2020, já a gente recebendo a carga tributária do ano seguinte. Já teve um aumento de, um dissídio, um aumento de folha de pagamento de quase 5%. Ok, todo colaborador merece um aumento, precisa de um aumento, porque existe inflação. Se ele não ganhar mais, o poder de compra dele vai ser menor. Tá bom, então vamos falar do começo do ano. Peraí, deixa eu parar, porque é um Subaru que vai passar aqui, segura aí. WRX, ACF Performance, então tem coisa boa aí debaixo desse capô. Passado o momento Subaru, vamos voltar pro foco de hoje. Começou o ano de 2021, já vem o reajuste de aluguel. O índice de reajuste de aluguel da Tony Mac bateu em 23% agora em janeiro. Agora, me fala uma coisa, passado todo o ano de 2020, onde uma crise de saúde mundial desencadeou uma crise econômica, uma crise financeira, como que um reajuste de aluguel consegue atingir um índice de 23%? Que empresa consegue absorver isso? Que empresa consegue passar isso adiante? Porque como que a gente vai ficar absorvendo o custo de tudo? Tem que se passar isso adiante. Então, encerrando o ano com um dissídio de folha de pagamento de 5%. Depois, começou o ano, um reajuste do aluguel de 23%. Ah, mano, não dá pra ficar atendendo o telefone toda hora. Oi? Cai ligação, eu perco o pensamento de onde eu estava. Mas esses não são os únicos índices que aumentam de um ano para outro. Temos aí toda a carga tributária em cima de qualquer empresa, INSS, FGTS, DARF, PIS, COFINS, que mais? IPTU. A carga tributária no Brasil é muito alta. Então, hoje, se você monta uma empresa sozinho, você já tem um sócio majoritário, que é o dono do imóvel. O segundo sócio, o governo. O terceiro sócio é quem trabalha. Então, muitas vezes, a gente está falando de uma empresa de mais de 50 anos, que graças a Deus tem uma saúde financeira para aguentar uma enchente como aconteceu, uma pandemia como aconteceu, e está aqui sobrevivendo e trabalhando no dia a dia. Mas muitas vezes uma empresa como essa fecha dando prejuízo. É exatamente isso que eu estou dizendo. Historicamente, a Tony Mac tem um ano financeiro onde 8 meses a gente fecha no positivo, apresentando lucro, e 4 meses a gente fecha no negativo, apresentando prejuízo. Ou seja, a gente paga para trabalhar. Os meses de novembro e dezembro, quando tem primeira parcela e segunda parcela de 13º, já dá prejuízo todo ano. E daí você tem outros 2 meses que o trabalho dá uma oscilada, porque o trabalho dentro do nosso ramo, ele oscila muito. Em época de chuva ele sobe muito, em época de seca ele cai muito. Então você pega mais 2 anos que o movimento é fraco e o seu custo operacional se mantém o mesmo, que fecha também no prejuízo. Ou seja, a gente trabalha o ano inteiro para ganhar 8 meses e para pagar 4 meses. Anos ruins, como foi o ano 2016, como foi o ano 2017, onde eu já até falei para vocês que a Tony Mac pensou em fechar as portas, nós trabalhamos o ano inteiro para ter prejuízo. O ano inteiro para o empresário trabalhando para ter prejuízo. Então, o governo tinha que criar ferramentas de trabalho para as empresas sobreviverem, para as empresas darem lucro. Porque só assim, as empresas dando lucro, elas vão poder contratar mais gente, ter uma equipe maior, abrir mais unidades, pagar mais impostos e por aí vai. O que acontece no Brasil é que o governo, ele não cria condições para você crescer. Pelo contrário, ele cria condições para a sua empresa quebrar. Ele cria condições para fazer uma empresa como a Ford sair do país.
enquanto que em países desenvolvidos são criadas ferramentas exatamente para uma empresa dar lucro. Se uma empresa dá lucro, ela gera mais emprego vai colocar mais dinheiro da economia, vai gerar mais imposto e por aí vai. No Brasil é exatamente o contrário. A carga tributária que nós temos aqui é revoltante para conseguir trabalhar. E por si só, o brasileiro também tem culpa disso, porque uma empresa não pode dar lucro. Eu fiz o vídeo da pintura do Civic, onde muita gente me esculachou, me chamou de ladrão, diabo a quatro. E daí eu fiz um vídeo de resposta explicando o porquê daqueles valores. Muita gente entendeu, agradeço todos os comentários. Fui chamado para palestrar em universidade por conta disso, agradeço muito. Mesmo assim, tem gente que não consegue entender e não consegue absorver que uma empresa tem que trabalhar não é para fazer amigo, que uma empresa tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Que o dinheiro que essa empresa vai gerar, que vai colocar de volta na economia, pagando os colaboradores e fazendo a engrenagem toda da economia girar. Mas para muita gente ganhar dinheiro no país está errado. Você cobrar o correto está errado. Quer dizer, empresas que trabalham completamente de forma irregular conseguem sobreviver. Mas que durabilidade que tem? Uma empresa que não paga imposto, uma empresa que não emite nota fiscal, uma empresa que não declara todos os recebimentos. Quer dizer, o governo cria as ferramentas para as empresas trabalharem de forma clandestina. E as empresas que querem trabalhar 100% regularizada, acontece o que acontece com a Tony Mac. Tem prejuízo 1 mês, 2 meses, 4 meses ao longo do ano. Tem prejuízo o ano inteiro em anos ruins. Então, os governantes, ao invés de ficarem reclamando, como aqui tem, se vocês derem uma lida nessa reportagem do site da G1, você vai ver a quantidade de político reclamando, choramingando, lamentando a decisão global da Ford de encerrar a produção no país. Mas espera aí, a condição financeira, a condição de mercado dos outros países é favorável em relação ao Brasil. Quer dizer, os nossos Fords serão todos importados. A Ford é a 5ª maior montadora de carros do Brasil. Iniciou uma estratégia global de criar um modelo de carro, de fabricar, de se focar em fabricação de modelos de carro, que não é um modelo de carro que é vendido no Brasil. O carro mais vendido no Brasil ainda é o carro 1.0, ainda é o carro popular e tem o mesmo preço de carros esportivos lá de fora, por conta de toda essa carga tributária. Então, é revoltante você ouvir dizer que uma montadora está saindo do país, é revoltante saber que uma Gurgel fechou, que uma Puma, uma Lobini. Eu estava falando das empresas que não foram viáveis, não conseguiram se sustentar no Brasil, e temos um modelo aqui embaixo, ó. Quem está vendo o carro ali embaixo não está reconhecendo, estou meio de longe, mas é um Lobini. Um Lobini que foi criado aqui no começo dos anos 2000, de um esportivo nacional, utilizando uma mecânica muito boa, que era dos Audi 180, mas que não foi para frente. Quer dizer, um carro que tinha tudo para dar certo, não foi para frente. Por quê? Por conta de custo. Qual que era o custo? Lá em 2002, quando esse carro foi lançado, 150 mil reais para você ter um esportivo nacional. O que você comprava com 150 mil reais na época, lá em 2002? Você comprava Porsche, você comprava Subaru, você comprava STI, você podia comprar um STI lá no Japão e mandar importar para cá que não chegava a esse valor. Quer dizer, não era competitivo o cenário, porque, novamente, a carga tributária no país é muito alta, ela inviabiliza muita coisa. O mercado europeu está lotado de fábricas pequenas montando carros esportivos, o mercado americano também. No Brasil isso não vai para frente, muita coisa não vai para frente. Então, eu sei que os nossos vídeos não tem nenhum tipo de apelo político, eu nunca falei sobre política aqui, até para não tentar criar um cenário que muita gente só levanta bandeiras. As pessoas levantam bandeiras, defendem, mas na verdade, na minha opinião, que nós meros eleitores, somos só fantoches do que eles querem fazer lá em cima. E o que eles querem fazer é o quê? Lamentar quando uma empresa sai, não criar um cenário favorável, um cenário financeiro que as empresas possam vir para o Brasil, se instalar no Brasil, ter segurança política, ter segurança financeira para perpetuar, para gerar emprego, para gerar imposto, para colocar dinheiro na economia. Então chega a ser ridículo o cenário de ser empresário no Brasil. E é por isso que essas empresas acabam encerrando as atividades e não perpetuando. Você ser um empresário no Brasil, para quem quer montar uma empresa, para quem pensa em montar uma empresa, eu não estou aqui para desmotivar, mas saiba que
é muito difícil. Se eu falar para vocês que nos anos 2016 e 2017 nós tivemos o ano inteiro, que é o ano inteiro de prejuízo, para traduzir, entender melhor, qualquer colaborador, o lavador de carro, a faxineira, o recepcionista, o orçamentista, o funileiro, qualquer um ganhou mais dinheiro do que os proprietários da empresa, do que eu, meu irmão, meus pais. Por quê? Eles têm o fixo deles mês a mês. Quando você tem uma empresa, depende da sua administração, da sua estratégia, depende do seu mercado, depende da sua produtividade e depende de fazer toda essa engrenagem virar pagando toda essa carga tributária que nós temos. Comentei com vocês agora há pouco, somente no começo do ano, no aumento de aluguel de 23%. Claro que a gente senta para conversar com o dono do imóvel, mas é possível ter um aumento de aluguel, seja o índice que for, depois de um ano que nós tivemos, é possível passar algum reajuste para o consumidor final? Quer dizer, vocês, consumidores, estão com menos dinheiro na rua. Como que eu vou elevar o meu preço de serviço? Como que eu vou absorver tudo isso? Então hoje, eu estou trabalhando muito mais para ganhar muito menos do que eu ganhava 10 anos atrás. E assim serve para qualquer empresa no Brasil que não cresce. Uma empresa que se estabilizar, que não crescer, que não tiver uma estratégia de crescimento, ela está encolhendo cada vez mais. Hoje eu posso dizer, eu trabalho muito mais, ganho muito menos do que acontecia há 10 anos atrás. Por quê? Vem aumento, vem dissídio, vem aumento de imposto. Agora, recentemente, aumentaram o imposto. A Tony Mac não trabalha com compra e venda de carro, mas quem trabalha com isso? O governador de São Paulo aumentou o imposto da venda de carros usados em mais de 200%. Quer dizer, isso inviabiliza o negócio, isso inviabiliza o negócio de quem trabalha com venda de carro e faz o custo ficar maior ainda para quem vai comprar o carro. Ou seja, vai girar menos dinheiro novamente. O que eles não entendem é que aumentando a carga tributária, eles estão diminuindo o que eles conseguem arrecadar. Se a carga tributária no Brasil fosse muito menor, como é em países desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo, gera-se muito mais emprego, gera-se muito mais imposto, gera-se muito mais consumo, que vai fazer a engrenagem toda virar. É muito triste que eu tenha que gravar esse vídeo para desabafar da situação da Ford, da situação da Tony Mac. A gente acabou de fazer o balanço do ano 2020 e, novamente, 8 meses de prejuízo. Nesse ano foi um mês a mais por conta da enchente. Foram 9 meses de prejuízo, foram 7 meses de lucro e 5 meses de prejuízo. Ou seja, trabalhei mais para ganhar muito menos, ter cada vez mais responsabilidade, cada vez mais frustrações, porque vocês que estão assistindo esse vídeo, que são colaboradores de alguma empresa, que tem dissídio ano a ano, vocês conseguem acompanhar. Tudo bem que o dissídio é sempre menor do que a inflação real, né? Quer dizer, é ridículo também essa situação que coloca. Não existe inflação, não existe, mas tudo aumenta de preço muito mais do que um colaborador, do que um assalariado consegue ganhar, do que consegue aumentar. Então o poder de compra também fica muito menor. E do empresário é a mesma coisa. O poder de compra é muito menor. Imagina hoje ganhar menos do que ganhava 10 anos atrás. Quer dizer, 10 anos atrás o poder de compra era muito maior. Com 10, 20, 50 mil reais, você comprava muito mais há 10 anos atrás do que se compra hoje. E mesmo assim a gente ganha menos trabalhando hoje do que ganhava 10 anos atrás. Então é uma situação lamentável. O que nós podemos fazer, infelizmente, é lamentar. Os políticos não. Eles têm que criar um cenário para as empresas poderem crescer, para as empresas poderem contratar, para as empresas poderem ter uma competitividade maior do mercado, ao invés de ficar importando tudo, porque se importa tudo é porque a fabricação lá é muito mais barata. Quer dizer, isso não existe aqui no país. A Ford é um grande exemplo, a DKV é um exemplo, a Gurgel é um exemplo, Puma é um exemplo, Lobini é um exemplo e por aí vai, tem várias outras. É triste saber que essas empresas não vão para frente, não por culpa das empresas, por culpa de todo o cenário que é criado em torno delas. Então, pensem nisso, uma boa noite a todos, até o próximo vídeo. Amanhã tem Tony Mac Avalia e vamos falar de preço de peça de Ford. Ford K, a gente vai avaliar amanhã para saber a que custo chegamos nessas peças. Acompanhe os vídeos aí da Tony Mac, não deixa de se inscrever no canal. Coloca aquele like, compartilha esse vídeo para quem você conhece, que foi um desabafo de um empresário brasileiro que batalha muito, que soa muito para conseguir sobreviver aí com todas as situações que nos esperam. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado, fui!